Axé, serve as forças. Hoje nós vamos fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter e Ascendente no signo de Touro. A todos os taurinos e taurinas sejam muito mais que bem-vindos. Lembrando, essa é uma leitura geral, é uma leitura atemporal, pegue somente aquilo que fizer sentido para você. Uma carta para o pessoal de Touro. Energia. Mais uma energia. Vieram duas. Eu vou aceitar, porque pra mim faz sentido, tá? A primeira carta é a carta do 2 de paus. A segunda carta é a carta da Rainha de Espadas, falando sobre o presente, sobre o agora. E a carta que fala sobre aquilo que virá, falando sobre o futuro, é a carta dos enamorados e a carta do eremita. É babado mesmo, já digo isso, que é babado mesmo, meus queridos e amados irmãos. A carta do 2 de paus, falando sobre o passado, me denota duas coisas principais. Para algumas pessoas, alguém aqui fez uma viagem, ou alguém aqui estava se planejando para poder fazer uma viagem. Pode ser uma viagem física, pode ser uma viagem mental, pode ser uma viagem emocional, mas é o deslocamento de consciência ou do corpo físico de um ponto A para um ponto B. A carta da Rainha de Espadas, falando sobre o hoje, falando sobre o agora, de maneira bem superficial e sucinta, me retrata sobre a forma de vocês pensarem. Que vocês estão num momento um tanto ríspido, um tanto rígido da vida de vocês. O que quer que tenha acontecido no passado que tenha causado isso, vai fazer com que vocês lá na frente se conectem com algumas pessoas de uma maneira bem profunda e se desconectem profundamente de outras pessoas. Aquelas pessoas que vocês vão se desconectar principalmente vão ser aquelas pessoas que não fazem sentido para você. Que o que quer que seja que essa pessoa ela venha para poder trazer para sua vida é algo que não faz sentido, é algo que não agrega. No fundo de deck nós temos a carta do enforcado, a carta da estrela e a carta do valete de copas. A carta do enforcado, ela fala sobre você ter um tempinho, tirar um momento para si mesmo, para você poder raciocinar, para você colocar as ideias no lugar certo, colocar a sua cabeça no lugar. Aqui eu sinto que é um momento extremo de reflexão, um momento de você rever os seus sonhos, é um momento de você parar um pouquinho para poder se cuidar, para poder se curar de alguma ferida, de algo que esteja acontecendo e buscar o seu ponto de equilíbrio, principalmente equilíbrio emocional. É o equilíbrio emocional com a força das ações e das intenções. Aquilo que você faz ligado e conectado e equilibrado com aquilo que você intenciona. Vamos clarificar aqui a carta do 2 de paus. Clarifica a carta do 2 de paus, por favor. Uma energia. A carta do 2 de paus vem acompanhada da carta do 6 de paus, falando sobre... O 6 de paus, ele retrata um momento de vitória, um momento de transformação intensa, onde você sai de um momento de conflito, sai de um momento de dificuldade. Aqui me retrata algo que vocês estavam... vocês tiveram um momento onde precisaram empenhar com muita força, empenhar com muita energia, precisaram trabalhar duro, precisaram se desgastar fisicamente ou mentalmente, ou até tiveram que fazer algum nível de investimento, e um investimento que parecia ser um investimento muito bom, sim, no passado. É o que me retrata aqui. Um investimento em ajudar, um investimento em transformar, é aquele... dá com a mão, esconde a outra para não saber. É tipo isso, essa é a energia que eu sinto. Com a energia do 8 de espadas, algumas pessoas
estavam se doando para alguma situação, meio que até de uma maneira forçada. Não tinha muito o que fazer. Era tipo assim, eu fiz porque era o que precisava fazer e eu tô tranquilo com isso porque eu sabia que lá na frente isso iria me render alguma coisa. Então foi algo muito mais estratégico do que qualquer outra coisa para algumas pessoas aqui. Eu vejo que no passado vocês estavam olhando muito além. Não é só o hoje, não é só o agora. Vocês estavam vendo o futuro, o amanhã, o depois, olhando para as coisas a longo prazo. O horizonte de eventos. Estava acontecendo várias coisas ali ao redor de vocês e vocês observando como que vocês poderiam como que vocês poderiam tirar algum proveito daquela situação, seja o que quer que esteja acontecendo, que estivesse acontecendo ao seu redor. E eu sinto que, de fato, a partir dessa observação, a partir desse vislumbre que vocês têm do que estava acontecendo ao redor de vocês, de fato, vocês conseguiram conseguiram conquistar algo para vocês. Muito bom. Agora fica aqui a Rainha de Espadas. Com a Rainha de Espadas, quero duas cartas. Carta do Rei de Paus, a carta da Rainha de Ouros e a carta do Rei de Paus. Eu sinto também para algumas pessoas que você estava lidando com alguém, que vocês estavam lidando com uma pessoa bem viajada, uma pessoa cheia de experiências, uma pessoa que não só tinha, como tem um olhar de ver as coisas além do que elas são, além daquilo que é o óbvio. E que isso, para vocês, ter essa pessoa ou começar a ter também esse mesmo ponto de vista, para vocês foi uma grande conquista. E agora, no presente momento, eu sinto vocês muito capacitados para poder alcançar o objetivo que vocês se proporem a alcançar. Através do quê? Muito raciocínio, constância e determinação. Porque aqui, a cabeça tem que estar no lugar, tem que ter uma rotina, uma coisa que vai ser feita todos os dias para poder conquistar algo. E tem que ter a força de vontade, o porquê, a chama que vai manter o negócio aceso. Porque a Rainha de Espadas falando sobre o mental, a Rainha de Ouros falando sobre a matéria, sobre a constância, e o Rei de Paus falando sobre a energia, a força de vontade para poder fazer e acontecer. Eu sinto que com muita estratégia vocês conseguem alcançar o equilíbrio entre o financeiro de vocês e aquilo que te traz alegria, aquilo que aumenta a sua energia, aquilo que te motiva. Então é assim, eu já gosto de fazer isso daqui para mim já é bom. Mas eu terei um gás a mais para poder fazer, porque isso daqui vai me rentabilizar de alguma forma, seja ela financeira, seja ela intelecto, seja ela da forma que for. Eu sinto que por mais que vocês tentem ter até uma energia um tanto mais ríspida dentro de uma situação, ser um pouquinho mais cabeça e menos coração, vocês têm um coração tão grande, e isso acaba sendo difícil para vocês. Para algumas pessoas que se falam em questão de negociação, eu não vejo vocês num conflito de ideias. Eu vejo vocês negociando com as próprias crenças de vocês, com a própria ideologia de vocês. E até, tipo assim, cara, em vez de você pensar dessa forma, em vez de você acreditar que as coisas são dessa maneira, você já pensou em acreditar dessa outra maneira? Que talvez seja muito mais eficiente e seja muito mais prazerosa? É sobre isso daqui que tá me vindo.
É sobre mudar, é sobre transformar a linha de raciocínio das outras pessoas. É sobre, de fato, trazer mudança para como que as pessoas percebem quem você é, aquilo que você faz. Não só sobre você, mas também sobre aquilo que você quer passar para as outras pessoas. Isso daqui é o que está me retratando de maneira bem forte, bem profunda. Os Enamorados de O Eremita, falando sobre o futuro, uma carta. E a carta é a carta da Torre. Clarinha tá dando para ver o sucesso. Pessoal, os Enamorados com o Eremita, eles já me denotavam que, ainda o fundo de deck falando 4 de paus. Cara, que tem um relacionamento, tem uma conexão familiar, tem uma conexão com alguém que você é bem conectado, alguém que a própria espiritualidade fez você se aproximar, fez com que você se conectasse, que das duas uma. Ou vocês vão passar por uma grande mudança, onde eu tenho que deixar uma ideia para trás e seguir em frente para vocês poderem crescer, ou você é essa pessoa que você vai ter que deixar ideias que não servem mais para você para trás para vocês poderem crescer. Ou você vai seguir em um relacionamento com qualquer que seja a pessoa, amigo, primo, esposo, esposa, marido, marida, namorado, namorada, alguém que o velho eu vai ter que ficar para trás e o novo eu vai ter que surgir. E o novo eu, ele surge mais sábio. Só que além de surgir mais sábio e resiliente, o novo eu dessa relação, ele vai precisar surgir com uma certa solitude. Eu vejo vocês aqui se isolando de várias pessoas durante um determinado tempo aqui no futuro, indo em busca de trabalhar as crenças de vocês, trabalhar a ideologia de vocês, de como que vocês se relacionam financeiramente, das perdas que vocês tiveram em outros relacionamentos, das perdas financeiras que vocês já tiveram e de como vocês podem melhorar isso. Eu vejo um momento de oscilação entre muito feliz, muito triste, mas sempre muito mais feliz do que muito triste, mas momentos de muita oscilação aqui, aonde o melhor que você vai poder fazer por si mesmo é se autocurar, é se autodisciplinar. É um momento que vai exigir de vocês muita disciplina, é um momento que vai exigir de vocês que vocês se posicionem. Não é aquele momento de você, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Daqui pra frente, vocês vão ter que pegar tudo isso que você já tem hoje, por mais que você tenha um coração muito grande, você vai ter que colocar a cabeça à frente dos sentimentos, vai ter que colocar a ideia, o raciocínio lógico à frente das emoções e começar a raciocinar, porque o seu eu emocional pode estar causando problemas para o seu eu racional, e os dois acabam sofrendo. É uma disruptura de ideia, é uma forma de pensar que precisa ser quebrada, é uma conexão com a relação do passado que você nem tem mais, que precisa ser quebrada. Isso daqui para algumas poucas pessoas. É aquilo, tá oscilando entre o superei e não superei. O jogo começa com, olha só como eu superei, olha, eu estou olhando à frente porque eu já superei. E o jogo termina de, olha, eu ainda não superei, eu ainda preciso superar. Mas vocês estão no caminho para poder trabalhar uma ideia, uma forma de pensar que não serve mais para vocês, uma forma de pensar arcaica. Aqui é o coração muito bom, é aquela pessoa que ela é muito gentil e acaba se deixando levar demais, porque sendo uma pessoa muito de boa, uma pessoa muito tranquila, que sim, é focada no seu dinheiro, é focado no seu trabalho, é apaixonado pelo aquilo que faz, as emoções, o sentimento, aquela energia de apego, aquela energia de força, acaba domando vocês dentro de alguma conexão que vocês tiveram, alguma relação. Inclusive aqui dentro dessa relação, vejo energia de traição, tá? Traição de egos, algo nesse sentido. 2 de paus e 6 de paus. Vem a carta do Imperador.
Com a carta do Imperador aqui debaixo de 2 de paus e 6 de paus eu tinha superado porque eu estava me esforçando para. Eu tinha conquistado porque eu me esforcei para. E eu continuarei me expandindo dentro disso daqui que eu já fiz. Essa energia que estava no passado. Era assim, eu estava me expandindo, eu estava crescendo, eu estava me desenvolvendo, eu estava fazendo, eu tinha conquistado. Mas é como se vocês não se sentissem vocês mesmos. É como se o que quer que vocês estivessem ali manipulando, vocês meio que estivessem se sentindo presos. Cara, eu tô me prendendo nessa energia pra quê? Tô fazendo isso daqui pra quê? Isso não é o suficiente. Aqui eu vejo algumas pessoas dentro de alguma situação, tipo, meio que aceitando migalhas emocionais. E aí se finaliza. Algo se finaliza de uma maneira muito brusca. Foi uma finalização muito brusca, por quê? Porque estava uma troca muito pesada. A relação com essa situação, com essa pessoa, estava uma relação muito pesada, que estava pesando no emocional e que estava afetando até no ciclo social de vocês. Onde estava trazendo muito autocobrança, muito julgamento sobre si mesmo, sobre quem vocês eram. E aí, tipo assim, tava descentralizando vocês de si mesmo. Então vocês estavam acabando se desvirtuando, sabe? Se desconectando de si mesmo. E aí, para isso, vocês precisaram manifestar a energia do Imperador, que é aquela energia do que comanda. É a própria energia de Áries, inclusive, que é a energia do vai e faz, a energia do acontecer, é a energia daquele que tem a chave na mão para poder conseguir alcançar o objetivo que ele se propõe a alcançar, porque ele vai correr atrás, porque ele vai fazer, porque ele vai dar um jeito de que isso aconteça na vida. E a energia expansiva. O 2 de paus fala sobre ver a expansão, né? Ver o quanto se pode expandir. Já o Imperador fala sobre a própria expansão em si, sobre a ação de expandir. Então vocês se inflaram muito no passado, muitas vitórias, acabou inflando vocês bastante, e eu não vejo essa inflamação, esse crescimento que teve como algo negativo, muito pelo contrário, foi algo que abriu muito espaço na vida de vocês. E sinto que agora a melhor coisa que vocês podem fazer é se proteger. É assim, eu expandi, eu conquistei terras, eu conquistei novos territórios. A partir desses novos territórios que eu já conquistei, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou demarcar, eu vou delimitar, eu vou dar nome a cada um desses territórios, porque esses territórios agora me pertencem. São parte de quem eu sou. Rainha de espadas com rainha de ouros e rei de paus. O pior é que 9 de espadas. A energia que eu sinto aqui agora no presente momento é que vocês estão focados no financeiro, naquilo que vocês têm para poder conquistar ainda, vocês trabalhando com a estratégia que vocês têm, ou vocês sendo muito ríspidos e rígidos consigo mesmo, isso acaba criando uma sobrecarga mental, que é agravada pelo emocional. Então, tanto o emocional quanto o mental de vocês fica abalado por algo que está acontecendo no presente momento. Eu sinto uma energia aqui de perda, de dor, uma energia de traição, uma energia de julgamento, de muita autocobrança. É como se, por um lado, vocês não estivessem sendo sinceros consigo mesmo. Por outro lado, além de não estar sendo sinceros consigo mesmo, vocês não estão sendo sinceros com outras pessoas que estão ao redor de vocês. E energeticamente isso retorna para vocês como um peso.
É um peso na consciência, é aquilo, é aquela energia de insônia, é aquela depressão, principalmente aquela ansiedade, a energia que eu sinto aqui, a Rainha de Espadas falando sobre o mental, o 9 de Espadas reforçando o mental, muito abalado, muito confuso. Aqui no meio me retrata uma relação que não estava trazendo paz, ou que não está trazendo paz para vocês. Qualquer que seja essa conexão, esse relacionamento, essa relação que vocês estejam tendo, ou que vocês estivessem tendo. Os enamorados, o eremita e a torre. O que é que se procede disso daqui? A espiritualidade só me fala uma coisa, olha, vai ter uma hora que você vai cansar. Vai ter uma hora que você cansa. Vai ter uma hora que você satura de algo, de uma situação aqui, que você entende como é que as coisas de fato são. É através dessa mudança muito brusca, essa quebra de padrões, essa quebra de percepção, é aquele comodismo, tá tudo muito cômodo, tá tudo muito tranquilo, as ideias que eu estou tendo, as coisas que eu estou manifestando através da minha forma de ser, da minha forma de agir, as coisas que eu já conquistei, a ideia de que isso daqui é o todo, que isso daqui é tudo e tá tudo bem, isso daqui vai ser quebrado. E meus amigos, quando isso daqui for quebrado, vocês vão, literalmente, você vai sair da sua zona de conforto. É porque de alguma forma tá tudo muito confortável, tá tudo muito tranquilo. É tipo assim, eu me preparei para isso, eu conquistei isso, mas isso não é o suficiente. Tá ok, isso não é o suficiente, então a gente vai quebrar isso daqui tudo e a gente vai refazer. Ou melhor, vamos trocar esse telhado aqui todo dessa casa. E a partir do momento que troca o telhado dessa casa, o céu é o limite. O que você consegue enxergar vai muito mais além. Seu ponto de vista, ele vai muito mais além. E aqui, essa quebra ela vai ser necessária para poder trazer um equilíbrio. Eu sinto que vocês estão ou estavam dentro de um relacionamento onde vocês estavam sendo meio que manipulados por alguém. Aqui, inclusive, fala sobre vocês estarem se relacionando com uma pessoa mais velha e isso daí acabar do nada. Os enamorados com o eremita. É literalmente se relacionando com alguém que é mais maduro do que vocês. E aí, a partir dessa quebra, desse relacionamento, é o que flui. A temperança. A carta da torre fala sobre a quebra. A carta da temperança fala sobre a busca pelo equilíbrio. Então, algo da forma que vocês conhecem aqui vai ser quebrado, vai ser transformado. E aí vocês vão ter que traçar novas estratégias a partir dessa finalização. Só que assim, situações melhores virão pela frente, mas vocês vão precisar ser muito espertos para poder lidar com essa situação. Vamos para a parte mais importante da nossa leitura agora, pessoal, que é a parte do conselho. Já falei bastante aqui, já trouxe bastante conselhos, bastante insights, só que essa é a parte mais importante de fato, porque as cartas que vão sair aqui, os conselhos que vão vir daqui, é aquilo que vai trazer de fato a maior clareza para vocês. Então, pegue aquilo que fizer maior sentido para você, porque se a leitura toda não fez sentido, essa parte aqui vai fazer. Conselho para o pessoal de Touro. 3 cartas aqui de conselho para eles em relação a isso, a tudo isso daqui que foi passado. 8 de paus é a primeira carta. 8 de ouros é a segunda carta. E a carta, ela se jogou. E Rei de paus é a terceira carta. 8 de paus. Se movimente, faça, aconteça. Não tem aquilo de você pegar e sair atirando para todo canto, se movimente. Faça vários investimentos. Diversifique os seus investimentos. Onde você está investindo seu tempo, seu dinheiro, sua mente. Se organize. Trace uma rota e siga essa rota. Monte uma agenda
e siga essa agenda. Se organize, porque a próxima carta é a carta do 8 de ouros. Se cure, empregue força, é sobre força aplicada naquilo que você sabe fazer. Trabalhe duro para poder conquistar, para poder fazer. Faça o seu melhor. Faça aquilo que você já sabe fazer e faça melhor do que você já está fazendo hoje e agora. Dedique-se mais. Rei de Paus. Detenha controle da sua vida, detenha controle sobre a sua energia, detenha controle sobre toda a energia que você for aplicar, que ela seja bem aplicada. Todo o tempo que você for aplicar, que ele seja bem aplicado. Fundo de deck, Rainha de Paus com As de Paus e Rei de Espadas. E é através dessa movimentação aqui que vocês vão conseguir de fato alcançar os objetivos de vocês. Até a nossa próxima leitura, até semana que vem.